para conversar conosco sobre esse tema tão bacana de processo civil e que eu tenho certeza aqui que vai abrilhantar a noite de todo mundo que está em casa aí e também dos convidados aqui presentes. Queria também começar, primeiro agradecendo a todos os membros do Núcleo Jovem, o pessoal que participou, doando, ajudando nas entregas, em relação à nossa campanha da Páscoa Solidária. Nós conseguimos superar a meta e muito. Fomos a 502 caixas de bis na nossa doação, mesmo nessa situação de pandemia, dificuldade de arrecadação, conseguimos bastante doações e superamos a meta nossa, que era de 200 caixas. E com isso conseguimos atender diversas entidades, como, por exemplo, a creche Ana Proveler, o Asilo Padre Manuel Coelho de Souza, de Cambé, o Lar Santo Antônio de Cambé também, a creche Menino Jesus, aqui de Londrina, e a favela aqui de Londrina também. Então, o Núcleo Jovem e a OAB deixa aqui os nossos agradecimentos a todos pelo nosso sucesso nessa campanha. Mesmo diante de todas as dificuldades, a gente conseguiu aí fazer esse gesto solidário e atender essas populações carentes. Em paralelo, eu queria também informar que nós vamos, ao final da apresentação de hoje, sortear um livro. Vai ser um livro do projeto de pesquisa de processo civil aqui do IDCC, que o professor Bruno Fulga é, inclusive, o coordenador do projeto de pesquisa, e o Tiago Caverzan também, são os dois professores, inclusive autores de artigos neste livro. Então, vamos sortear. Aqueles que quiserem participar do sorteio, basta clicar no link que vai estar aí no chat, preencher lá o nome de vocês, a OAB e o telefone, e ao final nós vamos sortear esse livro. Depois a gente combina para retirar através das redes sociais, a gente combina a melhor forma de vocês retirarem o livro, tá bom? Então, para começar, queria fazer aqui uma leitura breve. Os dois dispensam apresentações aqui, já são advogados renomados, processualistas também renomados, mas eu queria só fazer uma breve leitura, então, do currículo. Pode, professores, ou vocês querem que dispense? Não precisa? Então, queria novamente agradecê-los, professor Dr. Bruno Fulga, professor Dr. Tiago Caverzan, por terem aceitado nosso convite de pronto, assim, bastou um telefonema, uma mensagem, os dois já aceitaram. Então, para nós é uma honra muito grande. Passo a palavra, então, primeiro ao professor Bruno Fulga, por ordem alfabética, para fazer a introdução. Boa noite para todo mundo, os aqui presentes e quem nos está ouvindo. É um prazer voltar na OAB aqui depois de tanto tempo, espero que todo mundo esteja bem. É uma grande satisfação participar do Núcleo Jovem da OAB, acho que é a comissão mais ativa que a gente tem de longe aqui, é a comissão mais ativa que a gente tem. Vocês estão de parabéns, inclusive, continuando esses sistemas aí, que é bem interessante, para não deixar de fazer e fomentar alguma coisa. O tema é legal, que a gente vai falar sobre provas hoje, eu acho que é um dos temas mais importantes do direito, e talvez para a gente processualista civil, o pessoal do civil meio renegado. Então, é uma grande oportunidade a gente falar. Talvez os penalistas dão mais importância para isso, a gente pode até comentar sobre isso hoje, eu acho um grande tema, e é uma grande satisfação estar aqui do meu lado, o amigo Tiago Caverzan, poder falar um pouco de processo aí. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer muitíssimo o convite. É a primeira vez que participo como convidado do Núcleo Jovem, que é a comissão... Testando? Está funcionando? Coisa boa. Então, repetindo, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui. É a primeira vez que venho como convidado ao Núcleo Jovem, que é a comissão mais ativa do sul do mundo inteiro, né? O que não é pouco, não é verdade? E de maneira bastante honroso o convite, sem dúvida alguma. Queria já pedir licença desde o início para ser informal, é o único jeito que eu sei ser, né? Em ambientes acadêmicos mesmo. Agradecer também pela oportunidade de estar aqui junto com o meu amigo e parceiro de publicações, o professor Bruno Fulga, que é uma pessoa a quem admiro muito também e sempre registro isso, inclusive, em público. Dizer que pela amizade, pela parceria, é uma grande oportunidade, mas também é uma sacanagem, porque o Bruno tem livro publicado especificamente sobre o tema, de maneira que eu vim aqui mais para aprender do que para qualquer outra coisa. Tá certo? Obrigado, pessoal. Nós quem agradecemos, como eu disse, uma honra muito grande. A ideia é ser mesmo informal, professores, a ideia é um bate-papo aqui,
Nós temos algumas perguntas que o pessoal foi nos mandando durante a semana, desde quando nós começamos a divulgação desse encontro, o pessoal foi alimentando nossas redes sociais, através dos membros, ou então até do Instagram, e mandaram algumas perguntas, que a ideia das perguntas é para a gente ir norteando aqui os debates, a construção desse encontro. E eu começo, então, já colocando aqui na mesa a primeira pergunta que nós recebemos, que é como determinar quando da confecção de uma petição inicial, quais as provas pertinentes para aquele caso. Me parece que a pessoa aqui que fez a pergunta, ela está preocupada em saber quais provas, né, eu vou precisar produzir no decorrer daquele processo, já no primeiro momento, ali na petição inicial. Professor Caverzan. Bom, para mim parece, eu vou lembrar aqui de um professor que tive no mestrado, o professor Francisco Emílio Baleotti, que lançavam algumas perguntas assim, e o pessoal ia, né, Kelsen de um lado, Habermas do outro, e tudo, depois ele pegava, deixava a gente brigar uns 20 minutos, assim, sabe? E aí ele dizia, alguém pensou em olhar para o código? Porque o código é uma lista de receitinhas, né? E naquilo que é básico, o código ajuda muito, aliás, no que não é básico também, né? Então, eu imagino o seguinte, naquilo que há de mais simples assim, quando a gente vai propor uma ação, é claro que essa é uma preocupação já muito nobre. Ao propor a ação, eu não posso ir como quem vai dançar num campo de batalha, porque senão eu vou acabar atingido. O processo é um jogo de xadrez, eu tenho que imaginar já desde o início como que vou produzir provas sobre as alegações, que são aquelas alegações de fatos constitutivos dos direitos da parte autora, que é minha cliente. A mesma coisa quando vou atuar pelo réu, né? Aquilo que são alegações de fatos impeditivos, modificativos, extintivos do direito do autor, se estou na condição de advogado do réu, já é algo que eu preciso pensar em como comprovar. E como que eu faço isso? Bom, eu posso pegar a lista de meios de prova previstos lá no próprio Código de Processo Civil e aí verificar, caso a caso, de acordo com aquilo que são fatos constitutivos, ou então que são fatos impeditivos, modificativos, extintivos, aquilo que tem pertinência, inclusive para que eu possa conversar de maneira aberta, franca, com o meu próprio cliente, ver onde que é que a gente tem condições de produzir essas provas e já saber também, eventualmente, onde que a gente vai encontrar alguma dificuldade. Então, eu acredito que olhar para os meios de prova todos do código, e quando tiver alguma dúvida, eu sempre falo, né, o índice remissivo é uma coisa maravilhosa, né? Vai lá, índice remissivo, encontra onde está no código, e afinal, que é uma inspeção judicial, por exemplo. Às vezes a pessoa que está iniciando, ela não vai lembrar de bate-pronto. Índice remissivo encontra lá a inspeção judicial e vai ver se aquilo é algo pertinente para ela poder contar. Se tiver dúvida, conversa com alguém mais experiente. Eu acho que é uma medida de humildade, de bom senso, conversar com um colega de profissão também. Eu acho que não tem lugar no escritório de advocacia onde se constrói mais conhecimento jurídico do que no espaço do café. Né? A gente conversa, troca uma ideia, estuda a jurisprudência do tribunal com que a gente está trabalhando, se é um meio de prova que tem aquela amplitude que a gente está imaginando. Eu acho que é mais ou menos por aí. Né, Bruno? Eu concordo. A pergunta é, como o Caverzan falou, é nobre e não tem nada de simples, né, Caverzan? É talvez a grande pergunta. E às vezes, fazendo uma meia-culpa da advocacia, esse assunto é de tanta importância que a gente não dá bola. E eu sempre falo isso, não sei se você concorda, Caverzan, e você disse isso, a gente lê pouco código, né? Eu vejo, por exemplo, assim, pedido de tutela provisória. A maioria, assim, não vou dizer a maioria, mas os advogados falam, é urgente, não verifica, tem diversos requisitos que estão no código, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque as provas em espécies estão lá no código, como você bem disse, e às vezes você entra sem se preocupar quais são as suas provas, quais são os seus limites, se você vai ter os elementos de prova. Então, concordo absolutamente com isso, tem que ler o código, saber quais são, e tentando acrescentar alguma coisa aqui, Caverzan, eu acho que a gente tem que pensar um pouco no ajuizamento da ação, quais são as provas que você vai ter, como você disse, quais são as provas que o réu pode ter, tentando acrescentar alguma coisa aqui, não sei se você concorda.
usar o 139 do CPC lá para pedir alguma determinação judicial de alguma coisa que possa ser obrigatório do réu apresentar, pensar se tem alguma possibilidade de inversão open legis. Se a gente for ver lá o 6º do CDC, do 12 ao 14, tem diversos pontos lá que já são inversão open legis que o réu tem que provar. Então, muitas vezes, a gente pede inversão do ônus da prova ou dinamização em alguma coisa que, na verdade, a bola já não é sua, é do réu. E você nem precisaria estar pedindo, por exemplo, a inversão do ônus da prova. Eu já vi em vários processos meus o juiz fazer inversão do ônus da prova de algo que já tinha uma inversão open legis, como se fosse um favor fazer uma inversão do ônus da prova, que, na verdade, era uma obrigação, porque já estava na lei. E aí é muito importante a gente já pensar na inicial, que ao precisar ou pensar nos aspectos probatórios, pode ser que tenha alguma situação lá que já é open legis, né? E pensar, por fim, aqui, eu acho, algumas questões, se a gente for ver lá no 396 e no 400, na parte de provas em espécie que o Caversan comentou, tem as partes de documentos, algumas coisas nesse sentido, que, por exemplo, você pedindo algum documento para a parte, se ele não demonstra, no 400 lá tem as presunções de veracidade. Então, é muito interessante, porque se você pede alguma prova para a parte e ela não mostra, presume-se verdadeiro aquilo que você queria provar. Então, é muito interessante você já fazer a inicial pensando que é possível ter uma presunção, porque se tiver uma presunção, é muito importante que você tenha delimitado muito bem o que você quer provar, porque a presunção de nada é nada, né? Então, se você precisa dizer o que você pretende provar e levar em consideração que, às vezes, pode ter algum tipo de presunção do 400. Então, todo esse cenário aí precisa ser imaginado, e a inicial, com certeza, é o momento, né, Caversan? Assim como a contestação para o réu também. Bacana, eu falei, pessoal, que hoje vai ser uma aula aqui, e para ficar melhor ainda, está sendo gravada essa apresentação, os professores autorizaram, então nós vamos conseguir gravar. Então, papel e caneta na mão aí para quem estiver anotando, quem não puder assistir agora, ou então conseguir anotar aí, já fique ligado que depois a gente vai disponibilizar isso no nosso canal no YouTube para vocês assistirem, porque vai ser uma verdadeira aula. E o bacana é que vocês disseram aqui agora foi exatamente isso. Muitas vezes os advogados, no momento ali da distribuição, da contestação, não se preocupam muito, né? Pensar, instrução probatória, depois eu vejo o que eu faço e move as peças erradas, né, professor? Faz ali uma jogada errada. Uma outra pergunta que chegou aqui para a gente, se quando da distribuição do ônus da prova, o juiz não se manifestar quanto ao pedido de inversão, o que fazer? Devo agravar diretamente? Vou começar agora. Sim, né? Está no rol lá do 1015, né? O pedido de inversão. No rol, salvo engano, né, Caversan, tá? Se for invertido o ônus da prova, né? Então, esse é uma interpretação que a Teresa Rodalvin fala, e esse é o entendimento hoje, eu acho, predominante, que é tanto quando inverte quanto não inverte o que deveria inverter. E o entendimento do STJ é que também não é só na questão de inversão do ônus da prova, mas também na dinamização do ônus da prova. Então, eu acho que nesses 4, não sei se o Caversan vai concordar com isso, nesses 4 tipos de possibilidades deveria ser feito o agravo de instrumento, tanto na inversão quanto na dinamização, tanto no deferimento quanto no indeferimento que deveria ser deferido, que seria uma interpretação ampliativa. Não sei se você concorda com isso. Então, eu acho que todas essas situações deveriam ser feitos o agravo de instrumento, lembrando das restrições da lei dos juizados especiais, né? No juizado especial você vai ter essa impossibilidade, exceto se for da Fazenda Pública e da Justiça Federal, que tem algumas limitações, algumas possibilidades lá. E eu acho que é isso, nesse ponto. O Caversan quer completar? Para mim, parece que, assim, pode haver alguma dúvida sobre a leitura literal do que diz o artigo 1015, que esse artigo é um artigo claro para a gente, porque nós temos um livro sobre recursos, que começou por conta do 1015. A gente tem um livro sobre recursos que começou por conta do 1015, né? E a gente tinha uma leitura e depois nós mudamos de opinião para a segunda edição, inclusive. Então, o 1015, eu concordo muito com o professor Nelson Neri Júnior, ele é fruto de uma técnica legislativa ruim, se a gente for pensar na perspectiva histórica, o que levou a uma técnica jurisdicional ruim também, que é dizer que a lei fala o contrário do que ela diz.
Mas, afinal de contas, depois lá do tema 988 do STJ, acho que é uma boa medida, na dúvida, a gente argumentar que há e demonstrar o risco de dano e o simples atraso da prestação jurisdicional, risco de eventualmente precisar anular uma sentença, retornar os autos à primeira instância, em geral, já é um dano considerável. Então, uma prova, às vezes, por conta da demora. E aí parece-me que é razoável entender que é cabível a interposição de agravo do instrumento. Agora, até como a gente está aqui em um ambiente de advogados, eu acho que a prática é bastante importante, eu acredito que é bem... Se a gente olha lá o 357, a gente tem o prazo para pedir complementação, esclarecimento da decisão saneadora. E, de qualquer forma, a gente pode pensar na oposição de embargos de declaração. Olha, há aqui uma omissão, porque a pergunta é se o juiz não trata, não é isso? Senhor, se o juiz não manifestasse quanto ao pedido de inversão. Então, para mim, embargos de declaração é um recurso de suma importância. Desgraçadamente, é mal manejado pelos advogados, e isso ajuda a entender porque é mal julgado, costumeiramente, pelos juízes também. Então, é claro que há exceções por aí, mas, em geral, embargos de declaração bem feitos, uma página é um excelente tamanho. Há uma omissão sobre isso. E como é um recurso que veio sendo mal manejado e mal julgado também, é o tipo de caso em que, em tempos de normalidade, a gente leva a petição impressa lá para a assessoria, não é isso? E fala, olha, eu não quero discutir, é só que há uma omissão pontual aqui. E nesse tempo muito doido em que a gente está vivendo, falando aqui todo mundo de máscara e tudo mais, a gente tem lá no site do tribunal os contatos todos, né, dos órgãos jurisdicionais, até o WhatsApp e tudo mais. Eu acho que é uma boa medida também a gente conversar com a assessoria, dependendo do caso, falar, olha, nós não queremos discutir, é só que houve omissão sobre um ponto. Para mim, parece que pode já ajudar a resolver. Bacana, professores. Aproveitando até a fala do professor Bruno Fulga, vou para a próxima pergunta aqui, que é bem direta. No que consiste a dinamização do ônus da prova? Aí, pode ser o Caverzão primeiro, a gente vai fazendo um bate-bola aqui. Começa com o Caverzão. Pode haver controvérsias, né? Porque, assim, salvo engano, o código não fala exatamente de dinamização, não é esse o termo que o código usa, se eu não me engano muito, né? O juiz pode distribuir de maneira distinta, né? Mas se a gente for olhar o que está lá no artigo 373, parece-me que o que se tem entendido como dinamização do ônus da prova é quando o juiz, diante de uma excessiva dificuldade de produção da prova pela parte que teria o seu ônus, ou seja, o autor de fato constitutivo de seu direito, o réu de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Caso a parte tenha excessiva dificuldade de produção, o juiz pode determinar que a parte contrária produza essa prova, desde que não implique uma excessiva dificuldade para a parte contrária também, ou uma impossibilidade. Parece-me que é isso que se tem entendido como dinamização do ônus da prova. Né, professor Bruno? Eu falo de modo diverso, né? A palavra que você falou só foi confirmar. Eu acho que o conversa... Eu não tinha visto, desculpa, mas eu achei uma boa técnica agora, quando você não estiver prestando atenção direitinho, passar a palavra para você. Ainda mais quando estiver colando no celular, né? A dinamização era um entendimento já que já vinha por entendimento jurisprudencial até confirmado pelo STJ, a possibilidade de, eu sempre falo, passar batata quente para o outro, ou virar a mesa e o que era seu passar para o outro. É uma técnica absurdamente importante, e volto a falar, fazendo uma meia-culpa da advocacia, a gente tem que olhar, e o Caversão falou isso, é muito importante, ler o código, verificar quais são os requisitos. Normalmente uma petição, quando é mal feita, é preciso inverter, eu preciso dinamizar, mas os requisitos estão lá. Nesse caso, eu entendo que não é nem discricionariedade, é excessiva dificuldade, maior facilidade para o outro, decisão fundamentada, que não tem uma prova diabólica, você não pode, que é o parágrafo segundo e terceiro. Então, ali estão os requisitos. Você faz os checklists dos requisitos, prova o checklist e pede dinamização do ônus da prova.
Destaco, eu mudei de opinião uns 2 anos atrás, eu entendia que a dinamização do ônus da prova era igual à inversão do ônus da prova, por influência do Marinoni, que ele falava que no final era a mesma coisa, mas, assim, eu acho que são requisitos diferentes. Se você estiver dentro de uma relação de consumo, né, Caversan? Não sei se você concorda, você vão ter 2 requisitos específicos que têm que ser provados na inversão. Se você tiver numa relação processual civil que não for de inversão do ônus da prova, nós vamos ter 5 requisitos específicos dos 373, que se é diferente da relação de consumo, e a petição, para mim, tem que ser fundamentada de maneira diferente, porque os requisitos são diferentes, tá? E aí, uma coisa interessante, já que a gente está na advocacia, que eu acho interessante, o entendimento do STJ é que a dinamização do ônus da prova, ela não obriga que a outra pessoa pague as despesas que você deveria pagar, que é a leitura do 95. Só que o entendimento do STJ é interessante que, se a outra parte não faz, ela assume como verdadeiro aquilo que você queria provar. Talvez esse eu ache a parte mais interessante. Porque se você pede a dinamização do ônus da prova, a batata quente fica para o outro, ele não é obrigado a pagar as despesas, mas presume verdadeiro aquilo que você queria pagar, que seria a consequência da não cumprimento da dinamização do ônus da prova. Essa presunção ali eu acho muito interessante se pensar no aspecto prático. Perfeito, bacana. Aproveitando esse tema, então, aqui vai bastante ao encontro do que o professor acabou de falar, que era em quais hipóteses o juiz afastará a aplicação da teoria da carga dinâmica do ônus da prova. Que aí a gente já, se eu quiser completar com alguma... Não pode ter... eu acho que... Eu não sei o que a versão pensa. Eu acho que não é uma questão discricionária aqui, assim como eu não acho que tutela provisória é discricionária. Se você cumpre os requisitos, tem que ser deferido. Mas um ponto bem em destaque mesmo que a gente tem que pensar, que é o que a doutrina fala, a questão da prova diabólica, né? Você não pode fazer a dinamização ou a inversão se você tira a incumbência difícil para você, que é impossível para você, e para o outro também é impossível. Um exemplo clássico seria acidente de trânsito à noite, 2 horas da manhã, que você não tem uma filmagem de semáforo vermelho, e é difícil para você provar que o outro atravessou no semáforo vermelho, e aí você pede a dinamização do ônus da prova para o outro provar. Então, é difícil para você e é difícil para o outro, essa prova seria diabólica, e ali eu acho que seria o ápice da não possibilidade de dinamização do ônus da prova. Quer completar? Eu acredito que a ideia é essa mesmo, né? Você não pode, segundo o texto normativo, você não pode substituir uma excessiva dificuldade por outra excessiva dificuldade. Aí deve prevalecer o ônus tal qual estaticamente distribuído na regra geral. Eu vou até confessar o seguinte, eu sei que isso não é o que mais interessa para uma audiência de gente que quer saber mais da prática, mas eu tenho uma preocupação sobre a constitucionalidade da ideia de dinamização do ônus da prova. Eu sei que isso não passa pela preocupação das cortes brasileiras nem nada, mas em termos teóricos, esse é um tema que me preocupa bastante ainda. E acho que pode ser bastante controvertido mesmo, né? De uma perspectiva mais garantista, pelo menos, se é constitucional ou não o juiz assumir que existe uma excessiva dificuldade e, assim, distribuir de maneira diversa o ônus da prova. Isso é um negócio que, da perspectiva teórica, me parece que é bastante interessante ainda ser estudado e melhor explorado. Eu acho que a doutrina não tratou isso de maneira profunda ainda, dá bastante pano para manga. Já temos uma indicação aí de matéria para dissertação de TCC, mestrado, doutorado. Já temos uma boa indicação aí. Uma outra pergunta que chegou é agora mudando um pouquinho o foco aqui já da questão da dinâmica do ônus para a PAP, né, a produção antecipada de prova. Qual a importância de se valer do instrumento processual da produção antecipada da prova? Uma pergunta bem ampla, né? Acho que a ideia aqui vai ser mais a dúvida que surgiu de como se valer desse importante instrumento, né, de maneira a melhor utilizá-lo na visão dos professores. Vou falar? Esse é um tema do qual a gente gosta também, né? Até porque a produção antecipada de prova que existia no código anterior, ao ser trazida para o código atual como produção antecipada da prova, ela é bastante modificada. E aí, salvo engano, o primeiro livro que há no Brasil especificamente sobre esse tema é precisamente um livro que reúne grandes autores e que é coordenado pelo professor Bruno, pelo professor Daniel Colnago e por mim,
e que tem sido um livro bastante citado por aí, está na 3ª edição, né, Bruno? É um livro bastante interessante da editora Totti, para quem precisar adquirir. Está liberada a publicidade. Está liberada a aquisição também, né? Mas, assim, o que me parece é que a gente deve entender quais as hipóteses de cabimento da produção antecipada da prova, lá segundo o artigo 381, e a gente vai ver que cabe produção antecipada na prova, tipo, sempre, né? Porque a gente tinha um cabimento da produção antecipada de prova no código anterior como medida cautelar, quando houvesse um risco de impossibilidade, inviabilidade de produção da prova no momento comum de produção da prova e tudo mais. Isso, no Código de Processo Civil de 2015, vira a primeira hipótese. Mas aí tem outras duas. Uma é quando a prova puder colaborar para a autocomposição. Quer dizer, quando que uma prova bem produzida não pode minimamente colaborar para a autocomposição, né? E uma segunda é quando a prova puder aí dar ensejo ou evitar a propositura de uma demanda. Quando que uma prova bem produzida não pode dar ensejo ou eventualmente evitar a propositura de uma demanda? Em alguns processos isso pode ser muito interessante. Em vários, né? Mas em alguns pode ser muito interessante. Veja que em ações relacionadas a suposto erro médico, o que define o destino da ação, na maior parte das vezes, é o resultado da perícia. Não vincula o julgamento do juiz, mas a gente sabe que é muito difícil o juiz julgar em descompasso com as conclusões do perito. E, assim, para falar assim, de maneira muito honesta mesmo, o cidadão vai lá, propõe ação em face do médico, demora lá 3 anos até chegar o momento da perícia. E aí a perícia, por exemplo, é negativa a respeito de nexo de causalidade. Mas o que o cara fala? Meu, já gastei 3 anos da minha vida nisso aqui, eu vou continuar tocando. E aí ele vai até o Supremo Tribunal. É uma coisa que eu não precisaria fazer se ele tivesse dado início já com a ação de produção antecipada da prova. E, eventualmente, a perícia sendo positiva, isso é algo que pode, inclusive, levar o médico a negociar e tudo mais, a chegar a um acordo. Então, é interessante. Questões relacionadas, ações relacionadas a questões de engenharia, por exemplo, também. Então, assim, quando a gente tem a prova pericial como pivô, a produção antecipada da prova é muito interessante. Às vezes, quando uma testemunha é o que depende. Bom, mas a gente sabe, né? A gente sabe que nunca se sabe o que a testemunha vai dizer quando ela estiver lá na frente do juiz. Pode ser bastante interessante também cogitar a produção antecipada da prova em circunstâncias assim. É mais ou menos o que eu imagino, né, Bruno? Como o professor comentou, eu acho que esse tema, antes sempre que nós dois partilhamos de gostar desse tema, nós gostamos muito, né? Eu tenho um apreço por esse tema muito importante, porque eu acho que ele é absurdamente importante, nós advogados precisamos usar, ele muda o conceito de paradigma do processo inteiro, ele deixa muito claro que o destinatário das provas é as partes que possam dela fazer uso e não o julgador. Eu acho que esse é o principal ponto de hoje, eu acho, assim. O destinatário da prova não é, há muito tempo, o juiz. Nós temos esse problema aqui na comarca de Londrina, em todo o Brasil, onde as provas são indeferidas a pretexto de que ela não é interessante para o processo, porque o destinatário da prova é o julgador. Já para o entendimento doutrinário e jurisprudencial, o destinatário da prova já não era o julgador, e com 381 procedimento de produção antecipada da prova, isso ficou mais claro, que as provas são produzidas para as partes, para que elas possam se convencer, como o Caversan comentou. Então, a produção antecipada da prova tem essa função da gente saber produzir provas para a gente tomar conhecimento quase sempre de maneira, como o Caversan comentou, em quase todos os casos isso é possível de ser ajuizado. Eu só tento fazer um destaque prático aqui, que quase sempre ela vai ser possível, ela tem uma utilidade prática absurda para efeito de sucumbência, para efeito de custas, para efeito de pensar, para efeito de tempo, tá? Eu só destaco aqui que, por exemplo, tem algumas restrições no juizado, que essa era a pergunta, a gente poderia ter que pensar, embora eu concorde, eu acho que ela seria possível no juizado, mas a maioria do entendimento é que não é possível, e parar para pensar também em duas coisas. Primeiro, você vai propor uma produção antecipada da prova, seu cliente tem dinheiro, você vai fazer a prova, você vai pagar, porque se essas respostas não for positivas, não vai para a produção antecipada da prova.
porque lá não cabe na produção antecipada da prova nem dinamização nem inversão do ônus da prova. E dentro do processo principal, você poderia pedir inversão e dinamização do ônus da prova. Então, a restrição probatória, se você não bate no peito que vai fazer a perícia e vai pagar, não faça produção antecipada da prova. Até porque, no processo de conhecimento normal, a gente tem a possibilidade de presunções de veracidades daquilo que não foi feito. E, obviamente, dentro do 381, a gente não tem a possibilidade de presunção de veracidade. Então, se você não tiver certeza que você vai fazer a prova, porque você quer ter o conhecimento de produzir, para ver se você vai entrar com o processo principal, se não for esse o objetivo, claro, vai para o processo de conhecimento, porque lá você tem, embora enorme dificuldade, né, Caversan? Mas aí você não vai ter algumas limitações dentro da probatória. Em resumo, ela é absurdamente boa, absurdamente muda o paradigma, mas toma cuidado com essas ciladas de presunção, inversão, dinamização e algumas restrições. Até se eu posso também, eu concordo bastante com o Bruno, assim, o mecanismo é muito importante. A gente precisa conhecer e não ter medo de usar, mas a gente também não deve se apaixonar pelas coisas, né? De achar que é o melhor para todo. Agora eu só faço produção antecipada da prova, porque pode ter problema para essas questões de inversão, de dinamização, por exemplo, que o entendimento é de que não cabe na probatória, até pelo conteúdo dela, de não resultar aí numa afirmação de que o fato ocorreu ou não ocorreu, e sim que a prova foi produzida. Os elementos produzidos na ação de produção antecipada da prova, eles serão conjugados com outros elementos que eventualmente sejam produzidos na ação principal, né? Se a ideia for de ir para a ação principal, lembrar que a gente tem uma técnica interessante também para utilizar, que é a do 139, inciso 6º, uma possibilidade de alteração da ordem de produção dos meios de prova. Aliás, se a gente olha o 139, inciso 6º, a tal da flexibilidade procedimental que tanto se fala, quando se faz referência ao 139, inciso 6º, é alteração da ordem de produção dos meios de prova e eventual dilação de prazo antes do vencimento do prazo. Não é a panaceia, agora tem flexibilidade. Bom, se o fundamento for esse, corre aí, né? Mas é uma possibilidade importante. Olha, eu vou para a ação principal e peço uma alteração da ordem de produção. E também dizer aqui o seguinte, né? A gente gosta do tema, mas o troço mal legislado também, né? A parte de defesa, minha Nossa Senhora do céu, onde que os caras estavam com a cabeça para escrever aquilo do jeito que está escrito, né? Deus que me livre. Perfeito. Quem quiser, então, adquirir as obras dos professores, só acessar o site, então, da Editora Toff, está lá, podem adquirir, e depois, quem quiser um autógrafo, vai passar no escritório dos professores, tenho certeza que eles vão ter grande honra em autografar. Aproveitando aqui, então, já que nós entramos nessa ideia da produção antecipada, tem uma outra pergunta aqui bem direta. Como fica a questão da sucumbência e também da sucumbência e das despesas, custos, né, processuais na PAP? Pode falar? Só, acho que na pergunta 2, eu fiquei com uma coisa na cabeça, estava falando da importância das provas produzidas no processo, lembrar da ata notarial. Às vezes lembrar disso aí, uma ata a gente não usava muito, eu não sei vocês advogados, eu acho que eu tenho um celular de quase todos os cartorários aqui no meu celular, e uso bastante de gravação, áudio, essas coisas. A ata notarial é importante, principalmente para propositura do inicial. Vou até aproveitar, então, depois tem uma pergunta aqui sobre o WhatsApp como meio de prova. A gente pode até depois, então, já fazer um gancho. Pode ser. Fala depois? Fala depois. Fala depois, e tem tudo a ver com ata notarial. É que eu lembrei inicial, documentos necessários, provas, ata, está super a ver. Eu achei importante e às vezes a pessoa esquece. Questão da produção antecipada da prova. O Cafersan publica sobre isso, você fala da questão de incidência também lá no livro, né? E a gente já conversou sobre isso aí. Eu entendo que tem várias decisões do STJ já sobre isso, já determinando que o princípio da causalidade é o que norteia. Então, eu acho importante, tem até um precedente do STJ que a gente cita no livro sobre isso, e é importante o advogado entender que a produção antecipada da prova, ela tem um aspecto litigioso, vários juízes, julgadores falam que não tem um aspecto litigioso, que é uma ação declaratória, tem um aspecto litigioso sim,
Por exemplo, se eu tiver curioso de saber quanto que o Capersan está ganhando como professor, eu posso ajuizar uma produção antecipada da prova para ver qual que é o salário dele, para ver se ele pode me pagar eventual indenização? Obviamente que não. A prova é muito ampla, mas não é absoluta. O litígio dentro da produção da prova pode existir, discutir se eu tenho que não tenho que apresentar uma prova, e aí duas coisas vão nortear esse aspecto. Primeiro é o litígio de quem vai ganhar a decisão de mérito, de ter direito ou não de produzir a prova, não é o mérito do principal, do final lá, né, Capersan, mas é o direito de ter direito de produzir a prova, e se você perder, você vai ser sucumbente com pagamento de custas e honorários. E uma coisa muito interessante também é a recusa administrativa de eventual interesse de produzir a prova de maneira antecipada, a outra parte nega, e aí, no meu entendimento, isso teria que ser arbitrado na sentença também. E aí você teria que ter a condenação de tanto de custas quanto de sucumbência nessa parte. E lembrando que a sucumbência, eu acho que seria no 82, parágrafo 85, parágrafo 8º, né? E não nos 10% ali, porque seria na outra hipótese de arbitramento de honorários. Eu acho que é mais ou menos por aí. Naquele livro, está chegando o Dia das Mães, viu? Naquele livro tratam especificamente desse tema o professor Flávio Rezende Neiva, o professor doutor Rogério Molica também, e eles apontam mais ou menos para esse norte, que é, olha, que é o norte do STJ, né? A gente precisa olhar para o princípio da causalidade, então tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu vou pedir acesso a certa documentação. Fiz o pedido antes administrativamente, porque senão não tem pretensão resistida alguma, não tem interesse processual. E daí eu concordo com o Bruno que assim, o texto normativo, como eu disse, é péssimo, né? Assim, não tem um contraditório sobre o direito de fundo, porque não é objeto do procedimento de produção antecipada da prova a definição de se o fato ocorreu ou não, de se a alegação é verdadeira ou não. Não é objeto. Mas existe um contraditório sobre o próprio direito e a própria possibilidade de produção da prova. A parte é legítima para propor a demanda, existe interesse processual, né? As questões relacionadas a ônus mesmo e tudo mais. Então, existe um contraditório interno e isso precisa ser determinado. Imagine que inclusive uma situação que ocorreu. A parte propõe a ação de produção antecipada da prova, pedindo acesso à documentação. Não tinha feito o pedido administrativamente. A gente vai e apresenta a documentação dizendo que não havia interesse processual. O juiz diz que a simples apresentação da petição configura pretensão resistida, condena o réu a pagar honorário de sucumbência. Imagine que condene a pagar, sei lá, R$20 mil. A parte vai lá, interpõe recurso, o tribunal fala, não pode porque é incabível o recurso nesse procedimento. Isso é uma coisa teratológica, completamente absurda, absolutamente inconstitucional, mas que aconteceu já aqui no estado do Paraná. Então, a gente precisa continuar pensando sobre o procedimento, limites de aplicação e tudo mais, porque senão a gente dá ensejo às coisas mais absurdas que se possa imaginar. Então, essa questão do contraditório relativo aí ao próprio procedimento, nós precisamos estar alertas em relação a isso e conversando com os magistrados e tudo mais, para que enxerguem isso também. Do contrário, a gente cria um cenário lá extremamente absurdo. O que eu vejo mais como problemático assim é o seguinte: bom, imagine que não haja, que foi eventualmente feito o requerimento administrativo e aí não foi respondido. A parte propõe a ação e aí a parte contrária vem e traz a documentação, ou seja, no processo não resiste, né? Isso pode implicar a condenação ao pagamento? Parece-me que pode. O que o Flávio e o Molica dizem é que depois o juiz pode levar isso em conta caso haja uma ação principal para acertamento lá no final de quem for efetivamente sucumbente e tudo mais. Eu para falar a verdade, tenho dúvida também em relação a isso, né? Se
se o que foi definido aqui pode ser redefinido lá depois, ou se haveria preclusão pro iudicato. Mas esse é um entendimento que existe, que está consignado lá no livro, inclusive. E se você quiser saber quanto que eu ganho, eu te falo, não tem problema, eu ganho mal pra caramba, como qualquer professor, você sabe, você é professor também. Era a deixa. Chega a ser praticamente uma promessa de que o cara não vai ganhar dinheiro ele passar aquele tempo dando aula. Bacana, professor. Depois a gente compartilha com o pessoal aí o salário dele, a gente compartilha aí no grupo. Não, quem tiver dúvida pode mandar lá no WhatsApp que a gente responda no particular, mandando cópia do Olerite. Aproveitando, pessoal, não é para pedir o Olerite do professor, mas quem quiser mandar pergunta pode pedir lá no WhatsApp, no WhatsApp do Núcleo Jovem, ou até mesmo através do chat aqui. O pessoal vai encaminhando, a gente vai fazendo. Aqui, então, ainda sobre essa temática, é possível a intervenção de terceiros no processo de produção antecipada? Parte da doutrina entende que não cabe a intervenção de terceiros, né, na produção antecipada da prova. Não sei se eu falei isso com você, conversando. Na primeira edição do livro, eu escrevi que cabia intervenção de terceiros, que cabe a intervenção de terceiros ampla na produção antecipada da prova. E aí depois eu até atualizei, até em conversa, inclusive, com o nosso amigo Daniel Conago, e aí depois eu fui ler o livro do Dinamarco, que foi a primeira pessoa do Brasil a falar na cautelar, nesses casos de cautelar de produção antecipada da prova, que parecia que deveria ter uma intervenção ali, uma possibilidade de intervenção, mas não cabia intervenção de terceiro na cautelar no sistemático de 73. E aí ele foi a primeira pessoa do Brasil a falar que deveria ter uma intervenção atípica, essa foi a palavra usada por ele, que foi a primeira que mudou o paradigma do Brasil nesses aspectos probatórios. O que eu entendo hoje é que a intervenção atípica de terceiros dentro da produção antecipada da prova deve ser a mais ampla possível. Ou seja, quanto mais pessoas participarem da produção antecipada da prova, melhor, porque a natureza da prova produzida na produção antecipada da prova é uma natureza de prova que pode ser uma prova emprestada do 372 numa ação principal. Se a pessoa não participa da prova, certamente ela não exerce contraditório e no que toca a ela, a prova vai ter que ser repetida. Então, já vi vários indeferimentos de intervenções atípicas dentro da produção antecipada da prova. Isso é um total desserviço ao próprio julgador, que depois vai ter nulidade da prova. Então, quanto mais pessoas participarem da prova, melhor. E o instituto correto, só para pontuar aqui, seria o instituto da intervenção, mas não, só isso que eu queria destacar, não sei se a conversação concorda comigo, não tipicamente as intervenções descritas no código. Você não pede denunciação da lide, intervenção, chamamento ao processo, porque esses institutos de intervenção de terceiro, denunciação da lide, eles criam no processo de conhecimento, né, Caberzão, o que a gente fala de lide secundária. Quando eu digo que, por exemplo, uma seguradora deve ser denunciada ao processo, ali tem uma lide secundária que deve ser discutido se ele tem ou não tem que participar. E isso, na produção antecipada da prova, a lide secundária, não pode ser discutida. Nós não poderíamos ter, por exemplo, uma condenação de honorários de lide secundária porque a denunciação da lide foi incorreta. Isso tem um aspecto prático muito grande, porque os honorários de sucumbência podem ser grandes. E aí, a solução para o Dinamarca encontrado foi a intervenção atípica. Então, deve-se ter intervenção, mas não as intervenções descritas no código, porque, obviamente, os institutos de intervenções próprios não são discutidos dentro da produção antecipada da prova. Por isso que a solução encontrada pelo Dinamarca é a intervenção atípica. Então, quanto mais pessoas participarem, melhor pelo aproveitamento da prova. Não sei se você concorda aí. Eu acho que é mais ou menos por aí. Quer dizer, aquilo que a gente pensa de denunciação da lide, chamamento ao processo, que é a primeira coisa que a gente pensa quando fala de intervenção de terceiro, parece complicado justamente por conta da inexistência de um contraditório sobre o próprio fato e tudo mais. O professor Eduardo Talamini, ele diz que cabe assistência, é possível cogitar também a admissão de amicus curiae, da intervenção de amicus curiae, caso seja trate uma controvérsia aí relacionada a uma questão de repercussão social ou então de muita especificidade técnica, esse tipo de coisa. O STJ chegou a admitir já
na ação de produção antecipada da prova uma tal de assistência provocada, que é isso que o professor Bruno está dizendo de uma intervenção atípica. E por quê? Veja só, o grande problema é aquele que o Bruno falou. A gente precisa respeitar o contraditório. Se a parte não participou da produção da prova, aquela prova não vale como prova contra aquela parte. E aí você pode ter necessidade de repetição da prova, então um prejuízo para a eficiência, para a razoável duração do processo e tudo mais. Agora, imagine a situação que seja uma ação de produção antecipada da prova relacionada a um acidente de trânsito. E a parte que é parte naquela ação de produção antecipada da prova, ela sabe que se houver ação judicial, ela fará a denunciação da lide de sua seguradora. Mas já sabendo que aquele elemento de prova não poderá ser utilizado contra a seguradora, porque haverá ofensa ao contraditório caso a seguradora não seja trazida. Precisa ter algum mecanismo, né? E aí aquela frase linda de Jurassic Park, né? A vida encontra um caminho, não é um meio, qualquer diabo desse assim. É filosofia profunda. E aí parece que talvez o caminho seja esse troço bizarro da assistência provocada, ou então... Acho que se a gente der um nominho, fica mais fácil para o juiz mais conservador, talvez, você chama de atípico, ele fala, isso não reproduz. Homenagear o Levi Fidelix, né? E aí, de repente, você chamar, não, olha, uma assistência provocada, um negócio assim, talvez aumente a chance, apesar da denominação ser um negócio completamente, talvez, sem importância, né? Sim. Eles estão... Acabou a pilha. Tá funcionando? Pensando no advogado, a petição deve ser levada em consideração quando for fazer, de que não está fazendo uma intervenção, um chamamento ao processo. Esse precedente que o Caversan comentou é bem interessante para, de repente, colocar na petição, mas fundamentar que eventual processo futuro pode ter um instituto da denunciação da lide, como você bem comentou. Então, você não está fazendo, você está pensando numa intervenção provocada ou atípica, porque pode ser que vá. E aí, aproveitando você sempre tão crítico, esse seria um ótimo exemplo de que uma decisão interlocutória poderia vir, e aí você poderia não fazer um recurso de agravo de instrumento, e aí você, de fato, não poderia recorrer para tentar o máximo aproveitamento da prova. Eu entendo que seria hipótese de agravo de instrumento se tiver indeferimento da intervenção de um terceiro. Eu acho que seria hipótese. Eu até queria aproveitar o que o Bruno falou aqui, por conta do seguinte, esse cuidado que a gente precisa ter com a fundamentação das nossas petições. A gente fala muito do parágrafo 1º do artigo 489 como uma foice em cima do pescoço do juiz. Mas quando a gente vai peticionar, a gente pode olhar também para o parágrafo 1º do artigo 489. Nós precisamos fundamentar bem as nossas petições, de maneira adequada, tecnicamente correta, sem perder clareza e objetividade. Mas não adianta você ir lá e falar, eu quero que cite não sei. Não, mas você quer por quê? Qual que é a relação que existe ou que pode existir, né? Da maneira mais objetiva possível, mas a gente tem que indicar para o juiz. O juiz não é obrigado a adivinhar o que se passa pela sua cabeça também. É porque a fundamentação jurídica é um dever do advogado na sua petição, né? Legal. Professores, ainda nesse tema, a última, depois a gente mudar, eu sei que vocês gostam do tema, mas tem mais perguntas aqui. Em uma relação entre iguais, caso a parte não apresente a prova solicitada no processo de produção antecipada da prova, sofrerá alguma sanção ou consequência? Fuga? Aí tem uma... Não sei se o Thiago concorda, e aí vem uma questão que eu acho bem interessante. Eu acho que a parte pode resistir, eu não tenho que participar da prova, é um direito de defesa, embora o código diga que não tem recurso, mas ele pode resistir,
você não tem legitimidade, por exemplo, para pedir o depoimento de uma testemunha. E você, então, não tem direito de pedir essa testemunha. E você litiga no sentido de que a outra parte não pode pedir essa testemunha. E eu entendo que tem que ter uma sentença. Eu acho que essa sentença tem que ser declaratória, condenatória ou constitutiva para reconhecer o direito de produzir a prova, para que depois da sentença você exerça o cumprimento e exercer as provas produzidas. Assim também, muita pertinência com a pergunta, seria, por exemplo, um documento. Esse exemplo seria mais simples, eu acho. Quando você, por exemplo, me apresenta o documento, aí você fala, você não tem direito de ter esse documento, ou eu digo que não tenho o documento, né? E aí você poderia, o juiz, por exemplo, você não tem direito de ter esse documento, você não era sócio, por exemplo, você comprova que você era sócio. E aí eu entendo que tem que ter uma sentença declaratória, condenatória, por isso que eu falo que a sentença não é homologatória, porque tem que ter um litígio, tem que reconhecer o mérito, e eu tenho que te condenar a apresentar o documento. E você tem que apresentar o documento, inclusive com entendimento pacífico de revogação da súmula 372 do STJ, porque hoje cabe multa diária ou busca e apreensão para buscar isso, teria necessidade de multa diária. O entendimento há 5 anos atrás é que não tinha direito à multa diária, e hoje eu acho que tem, inclusive deveria revogar a súmula do STJ. Então, eu entendo que tem que ter uma sentença e mostrar e apresentar. O que não tem, e aí eu volto lá naquele negócio, porque eu acho bem importante, a danada da presunção de veracidade. Então, se, por exemplo, eu intimo o Caversan e ele chega no limite da multa diária, não me apresenta o contrato social da empresa, eu vou receber multa diária, mas eu não vou ter a presunção de veracidade de obtenção de documento. O que é possível a presunção de veracidade do 400 dentro do processo de conhecimento. Então, eu volto no que eu penso lá. Só ajuize a produção antecipada da prova se você acha que vai fazer a prova, se ela vai ter efeito, se você tem dinheiro para pagar as custas e se você não está contando com presunção, porque a presunção não tem dentro da produção antecipada da prova e, às vezes, uma presunção dentro do processo de conhecimento é bem interessante. Não sei o que você acha. Concordo. Eu acho que é bem por aí. Eu também acredito que, pensando em ampla defesa, tem que ter um juízo do magistrado sobre o dever ou não de produzir a prova. Não pode só porque a outra parte pediu ser obrigado a apresentar sem um juízo jurídico prévio do juiz. E aí, havendo esse juiz de determinação, é possível que o juiz, inclusive, utilize medidas aí coercitivas, subrogatórias para a produção daquela prova. Mas também entendo que não cabe aí presunções, esse tipo de coisa no procedimento da produção antecipada da prova. Acho que é mais ou menos isso. Né? Chegou uma pergunta aqui ainda sobre esse tema, então eu vou fechar com ela. No que consiste o pedido contraposto de produção de provas antecipadas? Bom, se eu entendi bem, é o seguinte: o Código de Processo Civil diz que quem é interessado naquela relação jurídica deve ser citado para poder exercer o contraditório no procedimento de produção antecipada da prova. Né? E que pode pedir também para produzir provas sobre aqueles mesmos fatos probandos. Então, o autor tem o ônus de delimitar quais são os fatos probandos, e aí quem é citado como interessado também pode pedir para produzir prova sobre os mesmos fatos probandos. Então, talvez seja isso aí a ideia. O que o Código fala é que, se essa produção da prova, pleiteada pelos demais interessados aí, eventualmente, ela implicar um retardamento da prestação jurisdicional, que o juiz poderia indeferir, o que já causa alguma discussão na jurisprudência. Parece-me que faz até sentido se a gente pensar que, com a conclusão do procedimento, o juiz não vai formar um juízo de valor sobre a ocorrência ou não do fato, a veracidade ou não da alegação se faz eventualmente sobre o fato. Então, o Código prevê essa possibilidade de limitação da produção da prova, caso implique um retardamento aí do trâmite do próprio procedimento. Mas, como regra geral, os demais interessados também podem pleitear aí a produção de prova. Então, tem uma prova pericial, o interessado vai lá e fala: olha, mas eu gostaria de, sobre esses mesmos fatos,
que fosse designada aí uma audiência de instrução e julgamento para que possam ser ouvidas testemunhas que vão colaborar para o esclarecimento e tudo mais. Então, é uma possibilidade prevista aí no Código de Processo Civil. Eu fui até buscar no código, Thiago, para lembrar o parágrafo 3º, porque eu ia fazer essa crítica que você bem fez. Me parece que você é sempre crítico, e esse ponto seria um ponto muito crítico, porque ao autor é possível entrar com a produção antecipada da prova e fazer uma prova com excessiva demora. Só que se o autor entrar primeiro e você se tornar réu, e você, no pedido contraposto, não seria bem um pedido contraposto, que o código não fala autor e réu, ele fala a palavra interessado. Só que se você for o segundo interessado, né, aí você não pode fazer um pedido que tem uma prova que tem excessiva demora. Então, a palavra excessiva demora por si só também beira a inconstitucionalidade lá, assim como a limitação de defesa, até porque se for negado o direito da pessoa a produzir a prova perde total sentido de ser produzida dentro do processo, porque ela também não vai ter uma utilidade como prova emprestada em eventual processo e perde total descaracterização à produção antecipada da prova. Se não tem contraditório, ela não vai servir eficaz dentro de um processo de conhecimento. Então, eu acho que a produção antecipada da prova para o autor e para o réu deve ser a mais ampla possível, mesmo que demore. Surge uma pergunta interessante, né? Para a qual eu mesmo não tenho uma resposta satisfatória agora, que é a seguinte: tem litispendência? A parte contrária vai lá, pede para produzir uma prova, o juiz fala, não, porque tem excessiva demora. Bom, beleza, vou eu propor uma ação de produção antecipada da prova, então. Seria possível ou haveria litispendência aí, professor Bruno Fulvio? Maldito, né? É boa pergunta, né? O código fala que não tem prevenção para o julgamento do processo segundo, né? Mas eu sigo até o entendimento do Yarshall, que eu acho que faz coisa julgada material. A produção antecipada da prova, obviamente, não aos méritos pertinentes, e uma vez julgado ao processo, por exemplo, questões de legitimidade, pressupostos, condições de ação, direito ou não direito de produzir a prova, está julgado o processo, e aí você teria prevenção, litispendência, coisa julgada dentro da produção. O que não tem, que é o que a lei mesmo fala, e nesse ponto não seria problemático, né? É a prevenção, mas não para o processo, como você bem comentou, e sim para o processo segundo, né? E aí também não teria muita problemática. Parte da doutrina fala até que teria a prevenção se tivesse no mesmo juízo. E aí eu acho que seria uma interpretação meio puxadinha. Se não tem prevenção, não tem prevenção. Se você ajuizou o processo aqui em Londrina, caiu na segunda vara civil, e o segundo processo foi em Londrina, aí parte da doutrina vai falar, não, nesse caso pode ser na segunda vara civil. Não, se não tem prevenção, não tem prevenção. Vai ser distribuído, vai ser feito o processo assim como se fosse em outra cidade. Eu concordo com que pode até eventualmente ser sorteado para a segunda vara civil, mas por uma causalidade, não por prevenção, porque o texto normativo é expresso no sentido de que não há prevenção, e não faz exceção, não há prevenção para a ação principal. Eu confesso que me ocorreu a mim mesmo agora esse negócio da litispendência aí ou não, então é um tema bom para a gente fazer um artigo aí, né? A gente já pode ver uma próxima reunião, que o convidado já traz um tema bom aí. Professor, quer completar alguma coisa? Não. Temos membros aqui, alguns membros. Pode falar, Ana, daí eu repito para o pessoal. Só para repetir para o pessoal de casa, então ela fez a pergunta sobre a prevenção, né, como eles estavam conversando aqui, e caso, né, diante do que eles disseram, não tendo a prevenção, cair para um outro juiz, julgar, né, uma outra vara, se ele pode se negar a utilizar aquela prova que foi produzida na produção antecipada. Eu acho tão legal esse ponto, que esse é o meu objeto de estudo de pós-doutorado, que eu tô com o Yarshall na USP, que é o Yarshall dos caras mais famosos desse tema no Brasil hoje, foi o primeiro cara a escrever sobre produção antecipada de prova. Quando eu protocolei, eu falei que eu queria estudar a natureza da decisão judicial.
a natureza, qual que era a sentença, porque isso tem a ver até com eventual litispendência, porque qual que é a natureza? Se você falar que não tem natureza nenhuma, você pode ficar juizando o processo. Se você falar declaratória, condenatória, constitutiva, você começa a chegar próximo de uma eventual coisa julgada. E aí ele me respondeu, isso tem a ver com sua pergunta, ele falou, eu acho que isso aqui é interessante, mas eu não acho que tem muita problemática absurda. Aí ele me falou assim, para mim a problemática é absurda, é a eficácia e a estabilidade da prova produzida dentro da produção antecipada da prova. Ele falou, eu te orientaria se fosse nisso. Na natureza da decisão, não, mas na eficácia e na estabilidade da prova produzida. Você vê, o principal cara do Brasil falar que esse é o principal ponto problemático da ação, que é a sua pergunta. Esse, para ele, que é o principal do Brasil, é o principal ponto problemático. Uma prova produzida dentro da produção antecipada da prova pode ser repetida dentro do processo principal? Esse é o principal ponto de discussão, eu vejo, no Brasil hoje. Porque, para pensar, a prova vai ser produzida. Quem vai dizer se foi feito contraditório, se ela foi bem feita, se ela precisa ser repetida, se ela tem que ser novamente perguntado para testemunha, ou se tem que ter complementação, vai ser o juiz posterior que vai fazer essa análise de passado da prova produzida. A gente não tem muita segurança nisso aí. Isso é uma das principais perguntas que se faz em aula de posse. Mas e depois? Aí depois vai depender do outro juiz, né? Então, eu não tenho resposta pronta, mas eu acho que, de fato, esse é o principal problema, né? Próximo, assim, que eu penso hoje que seria uma solução, mas que não é uma solução, é o contraditório bem exercido. Só que esse, tipo, o contraditório bem exercido, mas quem vai analisar se o contraditório foi bem exercido é o segundo juiz, que ele vai analisar o primeiro, se foi feito o primeiro contraditório, o que também não traz muita segurança, né? Ocorreu-me aqui agora o seguinte, que a gente começa os projetos da gente de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado também querendo mudar o mundo, e depois de uns 2 anos a gente só quer terminar, né? Mas eu passo voto de muito sucesso ao Bruno, até porque é muito meu amigo e realmente está lá muito bem orientado e tudo mais. Mas no final a gente só quer terminar, não é? Me dá um 7 sem banco aí, tá bom, né? Qualquer coisa assim. Eu estou brincando, mas é com a liberdade que a gente tem para brincar. Veja, eu acho que isso talvez não precisasse ser tão problemático assim, se a gente não fosse tão neoconstitucionalista, tão pós-positivista e tudo mais. Por conta do seguinte, por que cargas d'água? Se o primeiro juiz faz um juízo de que houve contraditório e tudo mais, dá a sentença, por que cargas d'água que o segundo juiz, que está no mesmo grau de estatura hierárquica, tem que se preocupar novamente com esse tipo de coisa? E aí que está o problema da questão do recurso. Mas não cabe recurso. Não, mas sobre o procedimento tem que caber recurso, está garantido na Constituição, até para a gente não eternizar isso depois. Porque vem a parte depois, que considera que a prova foi prejudicial e fala assim, mas houve uma limitação ao meu contraditório, não foi adequado. Mas, meu filho, isso você tinha que ter discutido lá atrás. Mas aí o segundo juiz fala, mas foi injusto. Mas, velho, justiça é coisa da igreja, não é do fórum, não. Que mania é essa nossa de achar que tudo tem que ser transcendentalmente justo e não sei o quê, sabe, levar aquilo que o Aristóteles falou do tratar desigualmente os desiguais, mas muito mais longe do que o próprio Aristóteles cogitou. Meu Deus do céu, que mania que brasileiro tem, né? Mas o juiz não, o segundo juiz não pode chegar em casa, deitar a cabeça no travesseiro e ter dúvidas. Meu filho, você é um ser humano, cara. Isso daí é a desgraça da existência humana, faz parte do teu trabalho, toca a vida, meu Deus do céu, né? Não, é sério. Por que o segundo juiz tem que se preocupar tanto sobre as condições de produção da prova e tudo mais? Isso não é trabalho dele. Agora, a prova ela vai vincular o julgamento do segundo juiz? Não. Por quê? Pelo que me parece, pelo menos, pelo simples motivo de que, no Brasil, a prova que é mais forte é aquela que melhor convence ao juiz que vai deliberar sobre se as partes se desincumbiram de seus respectivos ônus ou não. Ou seja, ele vai conjugar aquilo como prova emprestada, vai conjugar aquilo que foi produzido com os demais elementos de prova, e daí vai formar a convicção dele, deve fundamentar. O tal do livre convencimento do Lênin Streck morre, né, por causa disso, mas é um livre convencimento motivado. Ele explica por quê. Mas faltou o juiz fazer uma pergunta para aquela testemunha. Bom, mas
Algo que faz parte da vida. O advogado da parte poderia ter feito a pergunta, se ele não fez, azar dele, né? Até para dizer o seguinte, nós que somos advogados, a gente foi se acostumando muito com o juiz fazer serviço de advogado. Mas o juiz pergunta, e se o juiz achar que falta uma pergunta, o juiz julga, gente. Quem faz serviço de advogado é o advogado. Ou vamos nós, que somos advogados, defender a ideia de que o juiz tem que fazer o nosso serviço também. Mas o advogado não sabia o que estava fazendo. Bom, mas ele que estudasse, então, meu Deus do céu. E é o que nós estamos todos aqui fazendo hoje, né? Não estudou, o juiz que vai consertar isso. Até onde o juiz vai conseguir fazer isso sem contaminar a sua própria imparcialidade? Que é o primeiro dever constitucional do juiz. E nós temos que parar de querer juiz, tanto o juiz promotor, o juiz advogado, o juiz delegado. Não, olha. Se o juiz for um bom julgador, já está de excelente tamanho. Coisa linda de Deus. Maravilha, professores. Até lembrando aqui, que temos alguns membros aqui, então temos mais uma pergunta aqui da Camila. Deixa o professor só reproduzir o pessoal de casa, desculpa. Então, a Camila aqui perguntou se diante dessa discussão que nós estamos tendo aqui, a prevenção, né, considerar o juiz prevento, então, para a ação principal, não seria uma possibilidade de se afastar essa discussão que foi posta aqui do segundo juiz não aceitar aquela prova produzida? Eu não sei se... Essa pergunta é muito profunda, assim. Tipo assim, eu não sei se você vai concordar comigo. Nós temos duas espiãs aqui, tá, professor da USP lá, elas vieram daqui para... Eu não sei se você vai concordar comigo, obviamente pode não discordar, pode discordar, que há uma mudança muito drástica, isso é muito profundo, assim, pelo menos na minha cabeça. E isso tem muito a ver com o que o Thiago pensa de um juiz garantista, da prova produzida não para o juiz, que é assim, nós temos uma mudança muito grande de paradigma, absurdamente, há 5 anos atrás, de que a prova não é feita para o juiz. Então, o juiz, quando está fazendo uma prova, ele não está fazendo uma prova para ele. E ele se dá por satisfeito porque ele fez a prova. Então, a mudança de paradigma é que quando o juiz está fazendo uma prova, ele está fazendo uma prova para satisfazer todos os interesses de eventuais interessados na prova. Então, quando ele está fazendo uma prova, ele tem que ter noção de que a prova dentro do processo, ela é uma prova produzida para que todos possam ter interesse. É uma prova dentro de uma perícia que, por exemplo, pode ser usado para um seguro de vida, se for acidente. É uma prova para uma perícia que pode ser usada como prova emprestada para o INSS que a pessoa vai aposentar. É uma prova que pode ser usada dentro do processo de prova em processo do criminal. Então, tem que desmistificar que a prova, quando é produzida para o conhecimento dele. E se a gente tem essa quebra de paradigma, a prova, quando é bem feita, ela tem que ser feita e bem feita para o próximo juiz que vai produzir. Porque senão sempre ele vai fazer a prova para ele, porque ele vai julgar sabendo que o processo vai voltar para ele. Sendo que, inclusive, ele nem é o último destinatário da prova, porque depois vai ter o tribunal. Então, essa é uma mudança que a gente tem que ter de paradigma, dos juízes pararem de fazer prova, porque para eles são os destinatários e para eles estão satisfeitos. E se a gente quebra esse elo, e dentro da produção da prova, a prova vai ser produzida para o processo, para as partes depois, que extinto, coloca debaixo o processo da produção antecipada no braço, e usa para outros tipos de processo, porque ela pode ser usada por um monte de coisa, não só para a pretensão, às vezes, única do processo futuro, você tem um juiz preocupado em fazer boas provas para o próximo juiz que possa vir. Seja ele do tribunal, seja ele do crime, do previdenciário, da federal. Então, por isso que eu penso, não sei se você concorda, que é melhor que não seja prevento, que não seja ele, que inclusive não vá para o mesmo juiz, justamente por esse motivo. Porque se ele sabe que vem para ele vai fazer rapidinho, porque às vezes ele vai estar satisfeito. Como a gente vem de um estudo garantista, né? Às vezes, por exemplo, ele viu uma testemunha falando, uma senhorinha, aí ele fala, nossa, preciso ajudar a parte, eu acho que já está bom aqui para eu resolver o processo.
e ele está viciado na prova que ele fez porque ele participou de toda a prova e conhecimentos subjetivos deles estão arraigados para que ele possa dar uma sentença favorável para a parte. Enquanto, na verdade, a prova produzida dentro do processo tem que ser produzida para o processo, não para o conhecimento dele. Então, eu acho que, inclusive, essa mudança, eu penso que tem que ser o oposto, não tem que ser prevento para ele, não. Inclusive, a gente tem um amigo, desculpa, Caverzão, isso aí você pode explicar melhor, porque quando eu vi ele falando isso, me mudou demais, que é o Eduardo, falando que, inclusive, o juiz que participa da audiência de instrução e julgamento não é o juiz que tem que julgar o processo. Isso é um absurdamente... Isso tem super ligação com o que ela falou, né? Porque se ele participa, ele vai estar viciado, ele vai estar além do que a prova produzida, e aí ele não seria o ideal juiz para julgar o processo. Né? O professor Eduardo José da Fonseca Costa, que acaba de lançar livro pela TOT, inclusive, mas ele fala isso em um livro dele que se chama Levando a Imparcialidade a Sério. Ele vai falar que o princípio da identidade física do juiz é uma violência. Porque o juiz que trata de tutela provisória, por exemplo, e que depois, eventualmente, produz prova, ele acaba sendo vítima de vieses cognitivos. E não tem ninguém falando que ele é mal intencionado, que não sei o quê, e tudo mais. É a cestinha de dinheiro por causa do salário do professor, depois estão passando uma cestinha aqui. Faz sentido, viu, gente? Mas assim, vocês podem assistir no YouTube, Netflix, depois essa questão dos vieses cognitivos é uma questão de limitação humana. A verdade passa na nossa frente, nós não enxergamos. Então, diz o professor Eduardo que é justamente o contrário. Agora, vejam, e vale muito a pena ler, Levando a Imparcialidade a Sério, esse não é da TOT, é da IUSPOD. Para não falar que eu estou fazendo propaganda só de uma editora aqui, né? Mas é fabuloso o livro. É um estudo o professor Bruno Fuga não gostou disso. O livro você já leu esse livro? O livro é muito bom. Leia esse livro. Ele é Didier, né? Ele lê esse livro, Eduardo, é fininho não, é altamente denso, mas não é absurdo. É um estudo de processo, economia e psicologia comportamental. Muda a forma que a gente vê o processo, absurdamente. Agora, duas outras coisas que me parecem interessantes. Uma é isso que o Bruno falou, que o novo paradigma é de que a prova é produzida para os sujeitos do processo. Para o juiz também. Mas, quer dizer, o juiz é um sujeito do processo. É elemento de argumentação dos demais sujeitos do processo, não pode ser ignorado. É elemento de cognição de quem vem pela frente, como o Bruno muito bem observou, caso o processo vá para o tribunal e tudo mais. É claro que a gente não pode ser cândido no sentido Voltaire da coisa aqui e ignorar que quem dá a última palavra é um magistrado. Ele também não pode ignorar que nós utilizamos os elementos de prova como elementos de argumentação. Agora, sobre a pergunta, que a gente fala, não sei se vocês notaram, a gente fala do que a gente quer também, nós não estamos nem aí para a pergunta, né? Professor, é um bate-papo aqui, vamos em frente. Vamos. Eu estou brincando, mas sobre a pergunta e sobre aquilo que o Bruno falou também, eu lembrei aqui do Luhmann, que é um cara que eu acho que a gente devia estudar mais, sabe? É um sociólogo alemão, Niklas Luhmann, e que vai pensar na biologia para falar da sociedade. Então, ele pensa assim, em sistemas de um organismo. Nós temos sistema respiratório, sistema circulatório e tudo mais. E nessa fase que nós estamos vivendo a pandemia de Covid aí, né, as pessoas estão morrendo sem ar. Mas o Luhmann vai observar na natureza, falar, olha, você vê, cada sistema de um organismo, ele tem a sua própria racionalidade de funcionamento. Nós precisamos respirar por conta de uma interação química que precisa acontecer lá dentro das nossas células. É uma coisa besta quando você estuda química, é um troço, você fala, meu, como que o cara morre por causa desse troço aqui? Você entrar um átomo de oxigênio por uma troca química. Isso acontece lá no sistema circulatório, mas a gente aspira o ar pelo sistema respiratório. O cara está faltando ar, soca lá ar na veia dele e resolve, atalha o negócio. Né? Não pode, porque você causa colapso no sistema. E aí você está pensando, meu, esse professor deve ter fumado cigarro de artista. Né? O que isso tem a ver com o direito? Não, tem tudo a ver com o direito e com a sociedade. O Luhmann vai falar que a sociedade é dividida em sistemas que funcionam assim também. E cada sistema tem um código binário próprio.
A política tem o código binário do conveniente e do inconveniente. A economia tem o código binário do eficiente ou não eficiente. A religião tem o código binário do sagrado e do profano. A moral tem o código binário do certo, do errado. E o direito tem o código binário lícito e ilícito. E se der conta só disso, está bem dado também. É nesse sentido que o professor Lênio Streck vive falando, olha, nós não podemos deixar o direito ser invadido pela moral, pela economia, pela política. Por quê? Porque, segundo a obra do Luhmann, a gente tem sistemas de acoplamento. Aonde que o sistema respiratório se acopla com o sistema respiratório? É no pulmão, nos alvéolos pulmonares. Onde o direito se comunica com esses outros sistemas todos? É majoritariamente lá no legislativo. De maneira que, para chegar lá aonde essa conversa toda deveria chegar, é melhor ou pior que vá para o mesmo juiz ou não? Quer dizer, o que o Luhmann diria é, juridicamente é indiferente. A lei fala que não tem prevenção. Ah, mas não deveria ter? Bom, essa já é uma ilação de caráter político, econômico, moral, de repente, mas não é uma ilação exatamente jurídica no sentido estrito do termo, porque está na lei, está resolvido o problema. E talvez a gente devesse resgatar um pouco isso do direito, sabe? O direito é o que é lícito e ilícito. Ah, mas tem muitas outras coisas muito bacanas. Nossa, mas se a gente der conta desse pouquinho aqui, coisa linda também, viu? Como disse no começo, né? Se lemos o código, pelo menos, já é um bom começo para a gente aprender muito, né? Bom, professores, foi um prazer muito grande. Ficaram perguntas aqui, mas em relação do decorrer da hora, inclusive os dois têm filhos pequenos, então eu sei que foi uma grande honra e eu sei um sacrifício que foi para vocês então deixarem os filhos em casa para estar aqui. E para fechar, uma última, então, qual dica vocês dariam aos jovens advogados sobre, não só sobre então, a questão do processo civil, mas principalmente da prova, que foi o nosso principal tema? Qual dica vocês deixariam aí para os jovens advogados? Um de cada, então. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito novamente a oportunidade, a gentileza, o carinho do convite para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E até faz um tempão que o Bruno e eu a gente não se encontrava pessoalmente com essa loucura toda da pandemia. Foi uma alegria muito grande reencontrar um amigo de quem eu gosto muito, e todo mundo sabe disso, e de estar aqui. Eu sempre digo desse tipo de evento que eu espero que você que está aí do outro lado, você tenha visto que eu não ia me divertir em outro lugar algum que eu tivesse aqui nesse momento. Porque eu gosto desse troço, sabe? Eu fico feliz. Eu ligo para minha mãe para contar quando me fazem esse convite até hoje, porque como eu fico feliz com tanto de gente boa que tinha para ser convidado, vocês convidaram a mim. É um negócio que realmente me enche muito de alegria, assim. E eu espero que você que está aí do outro lado tenha se divertido também, porque o ideal é que quem está pagando o ingresso também participe da diversão, é claro. Esse é um tipo de pergunta aberta, assim, que você pode dar qualquer tipo de resposta. Eu tenho um pouco de constrangimento de receber esse tipo de pergunta, porque parece que você alcançou um ponto da vida em que você já está na posição de dizer para os outros, olha, faça isso e alcance e chegue até onde eu cheguei. E, na verdade, eu não considero que eu cheguei a nada assim para falar, olha, vá sim, porque não nada. Vá na carreira, assim, jovem advogado. Tem umas dicas assim que eu acho que são mais modestamente, muito modestamente, daquilo que eu enxerguei até hoje. Clareza e objetividade talvez seja mais importante delas, segundo o que os juízes nos dizem. Você não pode deixar faltar nada nas suas manifestações, mas precisa tentar fazer da maneira mais clara e objetiva possível. Isso, inclusive, por conta das características do nosso Poder Judiciário. Dá uma olhada no Justiça em Números lá, vê quantas dezenas de milhões de ações aguardam solução pelo Poder Judiciário. Vejam nas notícias do STJ, mais de 700 mil decisões proferidas durante esse período de trabalho remoto. Se você dividir pelo número de ministros, pelo número de dias úteis de lá para cá, você vai chegar rapidamente à conclusão de que é um serviço impossível de se fazer, humanamente impossível.
E se você quer receber o máximo de atenção possível, você tem que ajudar também, não adianta só reclamar. E então, clareza e objetividade talvez seja hoje a mais importante mensagem para qualquer advogado, de qualquer idade de carreira, qualquer tempo de carreira. Não desista de estudar. Bom, se você está aqui até agora, né, 8h20 já, talvez você não precise, mas fale para os seus amigos também, não desista de estudar. E os professores que parecem que sabem, vocês viram, surge dúvida aqui no meio e nós vamos voltar e vamos estudar, vocês podem ter certeza disso. Inclusive, é um dos mandamentos do advogado, né? Estudar. Não pode parar de estudar nunca, né? Disso lá o Eduardo Coulter, inclusive, e dizemos nós também. O advogado que acha que sabe tudo e desiste de estudar, esse cara está morto, porque as coisas mudam muito, não é só o texto normativo que muda, a compreensão jurisprudencial também muda, a gente muda como pessoa, né? E se eu posso dar uma dica de pessoa, assim mesmo, é uma dica que é levada muito, assim, e que talvez não mude de ideia depois, mas ela é muito influenciada pela minha visão pessoal, né? Eu sou budista faz mais de 20 anos, e um budista meio agnóstico, e também sou meio estoico, assim, no sentido filosófico, e o meu escritório fica na frente de um cemitério. Então, todo dia eu vejo, é verdade isso, que no fundo, nós estamos no caminho de atravessar a rua, sabe? Nos meus momentos de arrogância ou de desânimo que todos nós temos, eu pego, faço um café para mim mesmo e me levo ali para uma das janelas do escritório, é uma história bonita, vocês estão convidados para ir lá tomar um café, para olhar para o outro lado da rua e me lembrar de que eu estou só no caminho de atravessar a rua. A gente deve lembrar sempre. E somos só seres humanos, então, assim, inclusive no relacionamento com os colegas, para sermos mais leais, né? Inclusive no relacionamento com juízes, com clientes, somos só gente, né? Eu vou falar algo que eu digo sempre, né? As pessoas me dizem, o doutor Tiago, eu sempre falo, se o senhor está no céu, você imagina o doutor onde não deve estar, né? E eu tenho visto algo nesses anos de trabalho dentro de escritório que me leva assim, se eu vou conversar com alguém por telefone, a pessoa me ligou. Quem fala? A pessoa se auto-intitula doutor, eu já até sento, eu sei que é uma conversa que vai me exigir mais paciência do que o normal, ninguém pode se levar tão a sério assim, a gente tem que encarar o nosso trabalho com seriedade, mas não se encare como alguém mais do que o ajuntado de carbono que nós todos somos. Viva a vida com leveza, sabendo que nós vamos parar todo mundo deitado do outro lado, o juiz, nós, o lixeiro, o cara do cafezinho, o estagiário, com o detalhe de que o estagiário provavelmente vai demorar mais tempo para chegar lá só, né? Então, assim, viver a vida com leveza e sem tanto, você sabe com quem você está falando, não seja desse jeito, nós somos uma classe, não é todo mundo, mas tem muita gente muito arrogante que não sabe o tamanho da bobagem que está fazendo, né? Nós estamos aí tentando acertar o máximo possível e a maior parte de nós aprendendo mais com os nossos próprios erros do que observando só os erros dos outros, né? É mais ou menos isso. De novo, muito, muito obrigado mesmo por essa possibilidade, tão feliz de estar aqui com vocês hoje, né? Nós que agradecemos, professor, foi um prazer aqui, tenho certeza que as dicas foram várias aqui e fechou com chave de ouro. Professor Fuga? Não tem nem muito o que falar, o Cabezan falou tudo. Antes de agradecer, eu também, eu acho que você falou coisas profundas aí. Eu também sempre achei estranho, não vejo na condição de falar alguma coisa que seja interessante para alguém. Acho muito estranho quem fica falando coisas que são interessantes para outras pessoas, como se estivesse nesse nível, né? Eu compartilho disso. Só uma coisa que a minha esposa sempre fala, eu acho legal, acho que você vai partilhar disso aí, eu sempre prefiro estar na condição de ouvinte, né? Eu termino a pós, eu sou coordenador da pós, e aí termina algumas aulas, Cabezan, eu fico eufórico, cara, eu fico fora, eu falo, meu, que aula fodida desse, não sei o quê, e falo para minha esposa fala, mas você de novo, meu Deus do céu, você ainda tem empolgação com isso? Falo, mas foi legal demais, cara, essas aulas, como que o cara falou um negócio desse, tipo, coisa semana passada. Aí eu falo para ela, eu fico muito mais empolgado na condição de ouvinte para ver quem tem alguma coisa para falar, eu acho que talvez é isso aí.
do pessoal que está aqui, do pessoal que está ouvindo, já são pessoas extremamente diferenciadas por estar ouvindo, estar querendo ouvir, o que não é a maioria, não é a maioria. Uma grande maioria, eu acho, bem despreparada e desatualizada. Então, só de já estar aqui, a pessoa acho que já está no caminho certo. E aí, agradeço demais o convite, muito bom estar aqui. Faz tanto tempo que a gente não participa de alguma coisa presencial, é sempre muito prazeroso, é uma grande satisfação estar ao lado do Caverzan, a gente que participa de projeto, né? Faz tempo que eu não vou na sua casa, a gente não confraterniza assim como o mundo inteiro também. Espero que todo mundo esteja bem, passe bem, todos os familiares de todo mundo se comporte, fique em casa, máscara, álcool em gel, se cuidem, se comportem até tudo ficar melhor. Um grande prazer realmente voltar na OAB e todo mundo participem mais desses eventos de vocês aí, vocês estão de parabéns. Show de bola, obrigado também, professor, foi excepcional. E em razão aqui da dificuldade financeira, a gente passou um caixinha aqui. Tô brincando. O Pedro e a Laura agradecem, são meus filhos. Nós vamos ter o sorteio do livro, então todo mundo que mandou aí os nomes, né? Nós preenchemos aqui, fizemos papeizinhos e quem Vamos que ver pode... quantos papelzinho tem aí. Ah, tem um tanto mais ou menos. Será que alguém me inscreveu para eu ganhar o livro também? Professor, pega aí o... Já que eu brincando. Anderson Muniz. Então, Anderson, depois entre em contato pelo Instagram, ou até mesmo se você estiver no nosso grupo de WhatsApp. É só entrar em contato com a Camila, com o Guilherme Vitorazzo, com o Junielton ou comigo mesmo, para pegar o livro, depois a gente vê como você pode pegar. Bom, pessoal, foi isso então. Nós, todo mês, vamos ter então essa reunião com o convidado. Dessa vez, processo civil. A próxima, acho que a gente ainda não tem fechado, né? Se deixar, a gente vai falar de processo todo mês aqui. Então, nosso próximo encontro vai ser em direito penal, né? Ainda não temos um tema. Agora a gente vai para sub-áreas, assim. Então, bom, é isso. Muito obrigado a todos que ficaram aqui. Novamente, aos professores e a todos os presentes. Até mais, pessoal.